Depois de 5 dias de julgamento, Adriana Almeida, conhecida como a viúva da Mega Sena, foi absolvida da acusação de assassinar o próprio marido, o milionário René Sena. O júri alegou que não houve provas suficientes para condenar a Adriana. Um resultado surpreendente e polêmico. 4 anos depois do crime, o veredito. Julgo improcedente o pedido para absolver os acusados Adriana Ferreira de Almeida, Janaína Silva de Oliveira, Ronaldo Amaral de Oliveira e Marco Antônio Vicente das imputações contidas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso 5º do Código de Processo Penal. Por maioria dos votos, o júri considerou as acusações improcedentes e absolveu os 4 réus por falta de provas. Ao receber a notícia, a viúva do milionário da Mega Sena, Adriana Almeida, chorou, abraçou, beijou o advogado e não quis comentar o resultado. O Ministério Público trabalhou com uma figura imaginária, né? Fez atribuições, falsas atribuições, né? Se deixou levar muito para boatos, para uma questão até financeira, no sentido de imaginar que ela teria se envolvido nesse crime para se prevalecer de um testamento, e acabou se deixando levar por falsas impressões. E é evidente que agora cabe ao Ministério Público, à autoridade policial, instaurar um outro inquérito e se apurar, porque alguém cometeu esse crime e esse alguém tem que ser punido. Inconformada, a família de René Sena foi embora sem falar com a imprensa. Os irmãos da vítima, até então, estavam confiantes. Eu estou confiante, estou muito confiante. A família toda, né? Eu acho que Rio Bonito, em peso, tá confiante em tudo. Por mais de 12 horas, acusação e defesa promoveram um debate. A promotora apresentou registros de ligações telefônicas entre a Adriana e o ex-segurança do milionário, Anderson Souza, já condenado a 18 anos de prisão por executar o crime junto com outro ex-funcionário da vítima. Já o advogado da viúva argumentou que não havia gravações que revelassem o conteúdo das conversas. Com base no que foi apresentado e nos 16 depoimentos ouvidos ao longo dos 5 dias de julgamento, os 7 jurados entenderam que Adriana não era a mandante do crime. Durante todo o tempo fizeram perguntas pertinentes e acredito que, se decidiram pela absolvição dos acusados, o fizeram com base em suas convicções. René Sena foi assassinado em janeiro de 2007 com 4 tiros. O crime aconteceu 3 dias após o milionário decidir excluir a mulher do testamento depois de descobrir que ela tinha um amante. A traição foi confirmada perante o júri. A viúva disse que estava carente sexualmente porque o marido sofria de disfunção erétil. Adriana deixou o fórum no carro do advogado, escoltada por policiais militares. Ela vai voltar à cobertura onde mora, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, avaliada em R$300 mil. Ainda terá direito à metade da fortuna do marido, estimada em R$100 milhões. Bom, e o crime segue sem solução, né? A gente vai ao vivo ao Rio de Janeiro falar com a repórter Adriana Rezende, que traz mais informações sobre esse caso, né, Adriana? A família ainda pode recorrer da decisão, né? Alguém da família já se pronunciou com relação a isso? Bom, ainda não, viu? Cabe recurso sim, inclusive o Ministério Público já anunciou que vai recorrer da decisão, mas somente no caso da Adriana Almeida. Os outros 3 réus que foram julgados com ela também foram absolvidos. A sentença causou revolta, não só entre as pessoas que estavam presentes no tribunal do júri, mas principalmente nos irmãos de René Sena. Eles deixaram o Fórum de Rio Bonito indignados e sem falar com os jornalistas. O advogado de defesa conseguiu convencer os 7 jurados da inocência da viúva, que inicialmente era apontada como a mandante do crime. A estratégia da defesa foi desqualificar a filha de René Sena. Renata Sena chegou a ser acusada de ter interesse na morte do pai, já que ela era a única herdeira natural da fortuna. Em 2005, René Sena ganhou um prêmio milionário de R$52 milhões na Mega Sena e 2 anos depois foi assassinado. Essa fortuna hoje está avaliada em R$70 milhões. Com a decisão, a viúva Adriana Almeida volta a ter direito aos 50% da fortuna deixados para ela pelo próprio René em testamento. Voltamos à redação do Fala Brasil.
Adriana, a família, a defesa, né, da Adriana tentou incriminar a filha, né, do milionário que faleceu. Agora, assim, ela acompanhou o julgamento, ela esteve presente durante todo o julgamento, ela chegou a conversar com a imprensa. O que ela disse, né, sobre a decisão da justiça? Bom, a Renata Sena, ela não conversou com os jornalistas, apenas o advogado dela trazia algumas informações até nós, jornalistas, que estivemos lá também no Fórum de Rio Bonito. Inicialmente, ele dizia que com a decisão, a filha de Renê Sena deixaria o Brasil e aí sim iria falar com os jornalistas. Renata Sena acompanhou sim parte do julgamento, o tempo todo se manteve tranquila, triste, indignada também com essa decisão, mas enfim, acabou surpreendendo todo mundo. A Renata Sena, ela fica com 50% da fortuna e a Adriana Almeida com os outros 50% da fortuna de Renê Sena. Esse foi o segundo testamento que ele fez antes de morrer. Inicialmente, tinha um primeiro testamento em que a filha era herdeira de 50% da fortuna e outros 10% divididos ali entre alguns irmãos. Renê Sena tem 10 irmãos e um sobrinho que também eram contemplados no primeiro testamento. Ninguém sabe o motivo, ele mudou este testamento, deixando então 50% da fortuna para a viúva e os outros 50% para a filha. Renata Sena também deve se pronunciar nos próximos dias, assim que o advogado dela marcar uma entrevista coletiva. Essa, pelo menos, foi a promessa feita pelo advogado da filha do milionário da Mega Sena. Ok, Adriane, vamos conversar ao vivo com o comentarista de segurança da Record, Renato Lombardi. Olá, Lombardi, muito bom dia. A pergunta que fica agora é, afinal de contas, quem mandou matar o ganhador da Mega Sena? Bom dia, Daísa, bom dia, Roberta, bom dia a todos. Pois é, essa é uma situação que a polícia que vai ter que dar essa resposta. Foi mal investigado o crime? A linha de investigação era essa mesma? Focou-se em cima de quem? Da viúva? E os dois autores condenados, como é que fica? Eles contaram quem contratou, quem foi o mandante? Todas essas perguntas agora a polícia vai ter que responder. Por quê? Porque o Ministério Público, apesar de que vai recorrer para um novo julgamento, de qualquer maneira a defesa conseguiu convencer os jurados, 5 homens e 2 mulheres, que a viúva simplesmente ela não foi a autora do crime e as outras pessoas também não estavam envolvidas. A investigação agora vai focar num novo personagem. Existe alguém que queria mesmo matar? Por quê? Contando um pouco da história, a viúva, ela conheceu o dono, o rapaz que venceu, o Sena, né, que é da Mega Sena, conheceu quando ela era manicure. Ele era um apaixonado por ela, eles eram apaixonados. A partir do instante em que ele sofreu a amputação das pernas por causa do diabetes, ele passou a se afastar um pouco da mulher. E a mulher passou, como ela disse, no próprio júri, ela tinha necessidade de um contato físico com outro homem, porque o marido tinha problemas de disfunção erétil, e aí ela passou a ter namorados. Mas a polícia, desde o primeiro instante, focou a investigação em cima dela. Agora, como é que fica essa história? Vai ser tudo novamente investigado. Ela tem exatamente direito a 50%. Existe um processo civil relacionando esse dinheiro que começou com 52 milhões e passou para 100 milhões de reais. Os irmãos tinham interesse, porque o Renê Sena tem 10 irmãos. Todos eles também acreditavam que com a prisão da viúva, eles teriam condições, muito dinheiro em jogo. Agora a polícia tem que dar uma resposta muito rápida para começar tudo de novo. Sem dúvida alguma, Lombardi. Agora é bom lembrar, é bom a gente reforçar que a juíza não pode interferir, né, na decisão do júri, que ali estava representando a sociedade. Agora, Lombardi, justamente isso que eu queria perguntar para você. Por onde começar agora uma nova linha de investigação? E como é que a polícia deve fazer isso, Lombardi? Pois é, não existe num ditado policial que quanto mais o tempo passa, as provas vão embora, as evidências acabam desaparecendo. Vai ter que ser remontado tudo de novo. Agora, o importante é que tem 2 presos e 2 condenados. Esses 2 vão ter que dizer quem os contratou, porque o Renê Sena foi morto quando estava num bar, ele estava conversando num bar com os amigos, quando ele foi executado. Então, essas pessoas simplesmente vão ter que dizer, chama-se de novo, olha, é uma investigação que vai começar tudo do zero. A partir do instante que começa tudo do zero, depois de alguns anos do crime, essas provas simplesmente elas foram embora, elas desapareceram. E apesar de ter solicitado um novo julgamento, possivelmente ele possa ir a um novo julgamento. Mas as provas vão ter que ter, como gostam de dizer os policiais, tem que ser provas robustas para levar exatamente a única acusada para a cadeia.
Roberta, Daís. Verdade, Lombardi, obrigada pelas informações, viu? E agora a gente vai ao vivo ao Rio de Janeiro, só que dessa vez para falar com o especialista em segurança, o Paulo César Amêndola. Paulo, um bom dia para você. Eu queria saber, pela sua experiência, se você acha que existe alguma chance da promotoria ganhar esse recurso, hein? Note bem, eu não vou me deixar levar pela emoção do momento, né, nem pela comoção popular, porque, na verdade, eu entendo que a arrasadora maioria da população deste país, não só do Estado, está contra essa absolvição dessa senhora. Muito bem. Então nós entendemos que a prova dos autos não foi respeitada, sob a minha visão, pelo júri popular. Não foi respeitada. E por isso mesmo que o promotor de justiça, certamente, se já não recorreu, vai recorrer dessa sentença, promovendo um segundo julgamento, que todos esperam, a população espera, que na verdade ela seja condenada nesse segundo julgamento, né? Amêndola, tem alguma prova na manga e qual foi, né, o ponto-chave, o ponto decisivo no julgamento que garantiu aí a absolvição da Adriana? Olha só, pelo que nós lemos, pelo noticiário que foi farto a respeito, o advogado baseou a sua defesa para desconstituir, evidentemente, testemunhos de pessoas parentes do falecido. Tentou desconstituir da filha, etc. Desconstituir, acusando frontalmente, para isso aí, favorecer e beneficiar a sua a ré, no caso. E com isso aí, ele conseguiu reverter a votação no júri popular. Tá certo, Paulo César Amêndola. Muito obrigada pelas informações, viu?